Irmãos, nós seguiremos hoje com a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. O objetivo dessa série é estudarmos o Sermão do Monte, o sermão mais famoso de toda a Escritura. E nós encontramos o Sermão do Monte de forma completa. Nós encontramos em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós já passamos por todo o capítulo 5, versículo por versículo. Há um empenho, há um esforço da nossa parte para não chegar diante do texto correndo, com pressa. Porque muitas vezes essa é a nossa desculpa, né? Eu não tenho tempo. Pois bem, estamos numa verdadeira jornada para entendermos o que é essa vida no monte, ou seja, uma vida regida, uma vida direcionada, vivida pelos padrões do reino de Deus. Temos entendido até aqui que o Sermão do Monte foi pregado por Jesus para ensinar-nos não somente o que fazer, mas sobre o que devemos ser. Jesus inicia o Sermão do Monte falando sobre contentamento, falando sobre felicidade. Um dos desejos mais básicos, uma das necessidades mais básicas do ser humano, felicidade. Você pode dar o nome que você quiser para isso, mas no fim das contas é isso. A gente chama de paz, a gente chama de tranquilidade, de descanso, mas no fim das contas o que queremos é nos encontrarmos finalmente ou perfeitamente satisfeitos, contentes. Jesus inicia o Sermão do Monte falando sobre isso. As bem-aventuranças são uma espécie de introdução do ensino de Jesus, onde ele ensina sobre um tipo de felicidade que só pode ser encontrado em Deus. É um tipo de contentamento que só pode ser encontrada na presença de Deus. Em seguida, a partir do versículo 13 de Mateus 5, então, Jesus começa a desenvolver algumas considerações mais específicas e práticas sobre essa vida no monte. Ele faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. Na verdade, tudo aquilo que somos impactará necessariamente aquilo que fazemos. Se eu sou algo, o que eu faço vai refletir aquilo. Nessa parte aqui então do Sermão do Monte, que Jesus traz aquele belíssimo ensino por meio das ilustrações do sal e da luz. Ele diz, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. E o propósito de Jesus é nos fazer entender que só, de fato, influenciaremos esse mundo, seremos bênção nesse mundo, se formos absorvidos, se nos gastarmos em prol das pessoas que nos cercam. Ele próprio nos deu o exemplo quando viveu dessa forma. Seguindo um pouco mais adiante ainda, no capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus começa a tratar especificamente sobre a palavra de Deus. E Jesus trata ali sobre o erro que muitos fariseus, intérpretes da lei, mestres da lei, estavam cometendo ao pegar a Escritura e dobrar a Escritura às suas próprias vontades. Eles se valiam daquilo que Deus tinha dito e até mesmo colocavam coisas na boca de Deus, se é que isso é possível, mas colocavam coisas na boca de Deus para dizer o que Deus nunca disse. Então Jesus, ele pega 6 assuntos, a partir do versículo 17, especificamente a partir do versículo 21, então, Jesus pega 6 assuntos e ele fala sobre a interpretação errada dos fariseus, fala sobre a interpretação correta que ele próprio dá para a Escritura, para a palavra de Deus e faz a aplicação disso. Ou seja, Jesus tratou de nos mostrar que devemos levar a palavra de Deus muito a sério. Você trouxe a sua Bíblia? Levanta ela bem alta aí. Isso é um? Eu não sei quem foi que espirrou bem na hora. Vamos de novo então? Isso é um? Olha, só para todo mundo ter a oportunidade de participar, né? Porque espirrar não tem como evitar. Mas agora, no capítulo 6, Jesus inicia uma nova sessão. É ainda o Sermão do Monte.
E ainda essa série de ensinos que Jesus traz aos seus discípulos e todas aquelas pessoas que estavam ao redor. Haviam muitas pessoas ouvindo Jesus. Se você reparar no versículo 1 do capítulo 5, lá no início, diz que multidões seguiam Jesus. E aí ele para, ele senta, os discípulos dele se aproximam e aí ele começa a ensinar dizendo. E ele começa então o seu ensino. E ele trata uma série de coisas. Agora, no capítulo 6, Jesus então está tratando especificamente sobre hipocrisia e vida no secreto. A ideia de que muitas vezes usamos uma máscara para parecer que somos algo que de fato não somos. E muitas vezes essa máscara, a hipocrisia, ela está tão impregnada em nós que nós nos convencemos que somos a máscara que estamos usando. O único remédio para a hipocrisia, o único remédio para a hipocrisia religiosa, para a hipocrisia espiritual, é vida no secreto. É estarmos diante de Deus, na prática da presença de Deus, onde nos gastamos, onde investimos a nossa vida numa comunhão real, profunda, íntima com Deus. Caso contrário, a vida que levaremos será apenas uma vida diante dos holofotes, um evangelho apenas diante das pessoas, uma fé que não se converte em obras que vêm do coração, mas apenas obras vazias. É no capítulo 6 que nós encontramos, então, 3 exemplos que Jesus dá para tratar a respeito da hipocrisia. Ele fala sobre a esmola, ajuda aos necessitados, ele fala sobre a oração e ele fala também sobre jejum. Nós já falamos sobre a hipocrisia especificamente. Todos esses sermões estão no YouTube, no Spotify da igreja. Nós já falamos sobre a ajuda aos necessitados, especialmente. E agora estamos falando sobre oração. Então acompanhe comigo, por favor, aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Jesus ele ensina, então, como os seus discípulos devem orar. Ele fala sobre os líderes hipócritas, sobre os religiosos que gostavam de orar na frente dos outros para serem reconhecidos, para serem aplaudidos. E aí no versículo 5 de Mateus 6, Jesus disse, quando vocês orarem, fazendo um contraste, então, com a postura, com a prática de oração dos hipócritas. Os discípulos deveriam fazer diferente. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Que fique claro que o problema não é orar em público. O problema é orar para ser visto, para ser aplaudido, para tentar convencer os outros que sou algo que de fato não sou. Seguindo no texto, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Que recompensa? Aplauso, reconhecimento das pessoas. Versículo 6 diz, mas quando você orar, você é meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A oração não é tanto acerca daquilo que falamos, porque Deus já sabe o que nós precisamos antes de falar qualquer coisa. Não devemos chegar diante de Deus engajado nas palavras, mas de fato com o nosso coração diante dele. Falamos sobre isso, então, e agora entramos na oração do Pai Nosso. Jesus ele ensina como os seus discípulos devem orar, em secreto, não de forma hipócrita. Eles oram em público, mas a oração em público é resultado da vida no secreto. E não uma farsa para esconder a ruína em secreto. Isso precisa ficar claro para nós.
Jesus ele diz então como devemos orar, em secreto, sem hipocrisia. Mas Jesus também nos ensina o que devemos orar. E é isso que ele começa ensinando no versículo 9. A tão famosa, querida, mas ao mesmo tempo maltratada oração do Pai Nosso. Vocês orem assim, diz Jesus. É claro que palavras importam. E que bom que importam e Jesus nos ensinou como devemos orar. Que tipo de palavra devemos usar? Não palavras simplesmente nas suas combinações perfeitas, não é isso, não é uma fórmula. Jesus não está na oração do Pai Nosso ensinando uma reza para ser repetida repetidamente até alcançar algum tipo de recompensa de Deus. Não. Não adianta você, crente, ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho, ficar 4 horas orando e ficar repetindo incansavelmente a oração do Pai Nosso sem discernir o que significa isso. A questão não são as palavras. O que Jesus está ensinando aqui com estas palavras são princípios de oração. Portanto, vamos nos sentar e aprender com o Mestre Jesus, o que devemos orar. Já entendemos no sermão passado, na primeira linha, no primeiro versículo, então, na primeira afirmação da oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre pertencimento. Ele fala sobre o Pai, devemos nos dirigir a Deus, chegar diante de Deus entendendo que Ele é nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo nós somos adotados. Por meio da cruz de Cristo, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, que nos resgatou da nossa vida inútil, nós somos filhos de Deus. Eu devo chegar então diante de Deus dizendo que Ele é meu Pai. Mas lembrando que Ele é Pai nosso. Então, se você chama Deus de Pai, você tem essa montoeira de irmão aqui, ó. Um mais bonito do que o outro. Não, quem tem olhos da fé consegue enxergar a beleza. Mas ele fala sobre isso. Pai nosso que estás nos céus. Essa primeira afirmação de Jesus é sobre pertencimento. Eu preciso chegar diante de Deus em oração sabendo esse lugar que eu pertenço a Deus, Ele é meu Pai, mas também eu pertenço à minha família, Ele é Pai nosso. E todos nós estamos diante desse Deus que está nos céus, não geograficamente falando simplesmente. Não é sobre um lugar específico geográfico, mas é sobre esse Deus que é superior, que é soberano. Está comigo aqui? Ele é soberano. É diante desse Deus que nós estamos. Hoje, nós vamos entrar numa nova parte aqui da oração do Pai Nosso, que é sobre as petições, sobre os pedidos. E nós meditaremos em 3 especificamente. O texto base do sermão de hoje está ali, é a parte B do versículo 9 e o versículo 10. Eu quero ler com você. O texto que queremos pensar juntos hoje é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado a Deus porque o Senhor iluminou a cabeça do Vini e o som está melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o nosso empenho aqui é comunicado de uma forma clara e verdadeira a Tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo me capacite para conduzir a pregação da palavra, mas capacite a todos nós para ouvir, entender, para podermos praticar as verdades que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, nos ensina a orar, por favor. Nos ensina a ter uma vida de oração verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus. Olha para nós. Tem misericórdia de nós. É pelo nome de Jesus e para a glória do Senhor que nós oramos.
Amém. Amém. Quem aqui consegue responder rápido no WhatsApp? Levanta a mão. Eu vou baixar, é só exemplo. Porque eu não consigo muito assim. Rápido. Algumas pessoas parecem estar com tanta pressa para resolver um determinado assunto que não se preocupam nem com o bom dia. Já percebeu? A pessoa manda o WhatsApp dizendo, viu? Ou resolve aí tal coisa, ou vê isso aqui para mim. Nem o bom dia tudo bem. Que na verdade, na maioria das vezes, não quer nem saber se está bem. Tu nem inventa de dizer se está ou não está, que ela não vai prestar atenção. Ela só quer resolver o assunto. Fica claro nessas situações, fica evidente que o contato é apenas para resolver uma necessidade própria. Eu não estou preocupado com a outra pessoa da conversa. Não estou preocupado com a pessoa que está do outro lado. Eu só quero resolver o meu perrengue. Pense por um momento numa criança que, ao avistar o pai chegando em casa, corre até ele e mesmo antes de dizer oi, já solta um pedido. Cadê o meu presente? Ou resolve isso aqui para mim? Me dá dinheiro? Posso ir em tal lugar? Às vezes o pai chega em casa com saudade e o filho recebe o pai pedindo se ele pode sair. Não diz, oi pai, bem-vindo pai, eu te amo pai, um abraço meu pai. Já é o, posso ir em tal lugar? Ou o senhor me leva em tal lugar? Fica evidente que na sinceridade da criança, ela está querendo o quê? Satisfazer as suas próprias necessidades. E são necessidades genuínas muitas vezes. Mas não quer dizer que representam um relacionamento de verdade, pelo menos não como deveria ser. Deveríamos sim nos preocupar mais com o outro, porque o Pai é nosso. Deveríamos sim adotarmos pelo menos o bom dia, tudo bem. É arriscado isso, porque vai que a pessoa diz não está tudo bem. Aí você, como cristão, vai liberar aquela palavra poderosa sobre a vida da pessoa, né? Você diz, tá difícil para todo mundo. Mas resolve aí um negócio para mim. Muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas assim, apenas para satisfazer e resolver os nossos próprios problemas. Como crianças, nos relacionamos uns com os outros. E a maioria de nós começa a oração do mesmo jeito. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá. É natural pedirmos coisas a Deus. É devido, é encorajado pela Escritura que peçamos coisas a Deus. Temos as nossas necessidades, as nossas dores, que muitas vezes gritam. O problema não é pedir isso. O problema é o coração, obviamente. É por isso que Jesus nos ensinou, não só como orar em secreto, sem hipocrisia, com o coração limpo diante dele, mas Jesus também nos ensinou o que orar. Pai nosso, que estás nos céus, soberano, que pode fazer todas as coisas. A primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir nessa oração não tem a ver com a gente. A primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir na oração, quando Ele está nos ensinando, não tem a ver com as nossas necessidades. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele começou com Deus no centro. Não eu. A oração não é sobre mim. Antes de falar de pão, de perdão, de livramento, Ele nos ensinou a orar sobre o nome, o reino e a vontade de Deus. Isso deve mudar a maneira como entendemos a vida, a maneira como entendemos a oração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, o nosso pedido, que Jesus ensina aqui, o nosso pedido, quando chegamos diante de Deus, deve ser o nosso primeiro pedido.
que o nome dele seja santificado. Jesus nos ensina a começar a nossa oração desejando que o nome de Deus seja honrado. Ter o nome de Deus santificado, o nome de Deus ser santificado, significa isso, é honra. É dar honra, é dar louvor, é dar importância. É atribuir a Ele todas as excelências possíveis. É claro que Deus não pode se tornar mais santo, pois Ele é perfeitamente santo. Não dá para que, através daquilo que falamos, fazemos, nos empenhamos, aí Deus vai receber mais santidade. Como se fosse uma barrinha lá que a gente vai depositando e vai enchendo, e vai enchendo. Quanto mais a gente canta para Deus, quanto mais a gente ora a Deus, quanto mais a gente faz as coisas boas, quanto mais a gente cuida um do outro, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente prega, mais santo Deus fica. Aí Deus vai crescendo. Deus vai se tornando grandão. Não. Deus é perfeitamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E isso deve ficar claro para nós. Mas por que então Jesus traz esse pedido? Ele nos ensina esse pedido. Por que deveríamos pedir que o nome de Deus seja santificado? Antes disso, precisamos deixar muito claro que a oração deve começar centrada em Deus. Assim como todas as outras coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36, um texto muito conhecido por nós. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso inclui as nossas orações. É para ele que nós oramos, não é para nós. Porque muitas vezes, ainda que usemos o nome de Deus, a oração é para nós. Jesus conta uma parábola de uma situação de um publicano e um fariseu. Os dois chegam no templo a fim de orar. Os dois estavam certos. Os dois queriam orar a Deus. Só que um fica em pé no templo e diz: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse pobre publicano, pecador que está aqui ao meu lado. Eu oro todos os dias, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmola aos pobres. Só faltava dizer: olha Deus, tu tens sorte que tu tem a mim. Se tu não tivesse, teu reino ia ficar meio desfalcado. Uma oração de si para si mesmo. Enquanto o publicano, aquele que reconhecidamente era um pecador, Jesus conta a parábola e traz o detalhe de que ele estava prostrado e nem sequer ousava levantar os olhos. E ele batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Devemos tomar cuidado, para que as nossas orações não sejam de nós, para nós mesmos. E o pior, a gente usa Deus como um meio para chegar em nós, para atender às nossas necessidades. A verdade é que nada que começa em nós termina em Deus. Diz aí uma coisa que começou com você. Uma coisa realmente boa que você pode dizer assim, isso aqui não tem um dedo de Deus. Isso aqui Deus não precisou me ajudar em nada. Que deu certo, que foi bom. Não, meu trabalho Deus não se mete. Será? Será mesmo? Então essa ideia que eu tive aqui enquanto eu estava trabalhando de madrugada é uma ideia revolucionária. Mudou a forma como eu enxergava a vida, o meu trabalho. E de onde veio isso? Será mesmo que veio de você? Todas as coisas vêm dele, são dele e são de volta, devem ser para ele. Por isso o texto de Romanos 11:36 termina dizendo: a ele seja a glória para todo sempre. E diz: amém. Que assim seja.
Na Bíblia, especialmente no contexto judaico, que é o contexto que Jesus está falando aqui, o nome de alguém representa a pessoa e o seu caráter. Representa aquilo que a pessoa é. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, por exemplo, quando Deus decide chamar Moisés. Não foi Moisés que estava caminhando no deserto e pensou, vou ali conversar com a planta para ver se eu saio dali com uma ideia muito boa de ir libertar escravos do maior rei que existe. Não. Deus se revelou. Deus se revelou a Moisés, chamou Moisés e disse, Moisés, eu tenho uma missão bem legal para ti. Tu vai lá no faraó, tu vai peitar ele e tu vai dizer, o meu povo vai embora. A grande questão ali de Moisés é que ele sabia que ele não tinha força, ele não tinha poder, ele não tinha autoridade para fazer isso. A grande questão de Moisés é, eu vou em nome de quem? Eu chego lá como um mensageiro, eu chego lá com uma mensagem, mas eu digo que quem está me mandando? Que autoridade que eu tenho para tirar esse povo de lá? Que poder que eu tenho? Que força que eu tenho para fazer isso? E ele pergunta, eu vou. Mas me diz quem está me mandando? Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Aquele que é, e é aquilo que ninguém mais pode ser, completamente outro, é esse Deus, que é revelado a nós na Escritura. Um Deus santo. Santo, não apenas no sentido de perfeição, não apenas no sentido de pureza, mas santo também no sentido de completamente separado. Não existe ninguém semelhante. Não existe ninguém que pode chegar aos pés de quem Deus é. Os ouvintes judeus sabiam bem o peso que o nome de Deus tinha. Havia um esforço entre eles para não dizer o nome de Deus em vão, cumprindo um dos 10 mandamentos. Há relatos de que os escribas, quando estavam escrevendo, copiando, criando algum documento, ou até mesmo copiando os pergaminhos, as escrituras, quando chegava no momento de escrever o nome de Deus, o tetagrama, eles se purificavam, eles iam tomar banho. Tinha todo um ritual apenas para escrever aquele nome. Há relatos de que o escriba estava lá escrevendo com uma pena e quando chegava o momento de escrever o nome do Senhor, ele trocava de pena. Ele pegava uma pena virgem que nunca tinha sido usada, uma tinta especial que não tinha sido usada, para escrever o nome do Senhor. Muitos optavam por escrever Senhor, literalmente Senhor, no lugar do nome de Deus, e evitavam falá-lo. E isso se perpetuou nas traduções. É por isso que você tem na sua Bíblia, em muitos lugares, escrito Senhor, em caixa alta, em maiúsculo. Não tem ali o nome de Deus. A pronúncia com a qual Deus se revelou, ela é desconhecida. E existe um motivo para isso. Quando a gente chegar no céu, talvez a gente possa tirar essa dúvida. Se é que vai permanecer alguma dúvida diante da realidade da eternidade. Mas o que eu quero dizer é que para esse povo aqui que está ouvindo, o nome era algo muito importante. Êxodo capítulo 20, versículo 7, então tem um dos mandamentos que diz, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, quando os fariseus, os mestres da lei, os hipócritas ouviram isso, que o nome de Deus deve ser santificado, eles pensaram, bom, eu estou garantido. Eu tomo banho para escrever o nome de Deus. Eu pego uma pena virgem para escrever o nome de Deus. Eu não fico falando o nome de Deus à toa.
Talvez se eles pudessem olhar para o futuro, eles iam dizer, eu não sou que nem aqueles crentes lá da Igreja Batista Novas Missões que ficam dizendo Deus me livre toda hora. Mas o que nós temos que entender, irmãos, é que santificar o nome de Deus é mais do que não falar em qualquer circunstância. Santificar o nome de Deus é mais do que evitar palavrão ou conversas tolas. Santificar o nome de Deus não tem somente a ver com aquilo que falamos, mas tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o fato de Deus, quem Ele é. Quando falamos sobre o nome de Deus, estamos falando sobre quem Ele é. O eu sou. Santificar o nome de Deus é santificar quem Deus é em nosso coração. É entronizá-lo. É pedir para que Ele ocupe em nosso coração um lugar de primazia. O lugar que é prioridade sobre outras coisas. Quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, estamos dizendo, Senhor, que Tu sejas reconhecido como Tu realmente és, santo, grande, maravilhoso, digno de honra, de respeito. Eu não chego diante de Deus de qualquer forma. Existe em nosso meio uma cultura de informalidade. Mas isso não significa que devemos perder a referência. Isso não significa que enquanto estamos falando sobre santificar o nome de Deus, você deveria ficar massageando o cabelo da pessoa que está ao seu lado. Nós estamos diante de um Deus santo. Isso deveria fazer com que o nosso coração temesse e as nossas pernas tremessem. Ele é santo, santo, santo. Hebreus nos fala que esse Deus, que é santo, é fogo consumidor. Não é sobre falar ou não falar o nome de Deus. Mas é sobre em nosso coração chegarmos diante de Deus em oração e dizer, Senhor, que Tu seja reconhecido como um Deus santo na minha vida e na vida das outras pessoas. A pergunta que eu quero fazer para você diante disso a pergunta, aliás, que você deve fazer para si é, a minha vida tem honrado o nome de Deus ou manchado sua reputação diante dos homens? Porque tem muitas pessoas que afirmam, de Jesus eu gosto, o que estraga é o fã-clube, né? O que estraga são aqueles que afirmam que o amam. O problema é que tem muita gente seguindo Jesus de uma forma fora do padrão que Ele estabeleceu que deveriam segui-lo. Essa oração, ela deve ser feita por nós e ela deve ser encarnada por nós. A nossa vida é um culto, a nossa vida é uma oração a Deus. A nossa vida, como cantamos, é uma entrega a Deus. É uma oferta a Deus. Sendo assim, em tudo o que fazemos, nós devemos ter o desejo de que o nome de Deus seja santificado através de nós. As pessoas que nos cercam, elas devem olhar para a gente, olhar para nós e saber o Deus daquela pessoa é verdadeiramente santo. Há uma reverência, há um respeito, há um amor, há um temor, há uma importância atribuída por aquele povo a esse Deus que eles chamam de santo. Não é da boca para fora. Precisa haver em nós isso. Só que isso só brota em nosso coração por meio de uma obra verdadeira do Espírito Santo. É por isso que Jesus nos ensina a orar por isso. Talvez você olhe para a sua vida hoje e a resposta para essa pergunta no seu coração é: eu acho que eu estou jogando contra. Eu até tento, eu até me esforço, mas quando eu acredito que ninguém está olhando, quando eu me sinto mais ou menos confortável,
Eu falo aquilo que eu acho que eu tenho que falar, ou que eu gosto de falar, que eu estou acostumado a falar. Eu falo palavrão, eu assisto o que não devia, me relaciono da forma que não devia. Eu bebo até cair e encho a cara e finjo que é normal. Ah, mas a Bíblia diz que eu não posso me embriagar. Mas o contexto não é esse, ô queridão. O contexto é: encham-se, sejam cheios do Espírito Santo. A conversa não é se pode ou não pode beber. A conversa é: nós estamos buscando a plenitude do Espírito Santo, para que através das nossas vidas o nome de Deus seja santificado. Porque muitas vezes, diante dessas verdades da Escritura, nós somos como os fariseus. Coamos mosquito e engolimos camelo. Ao invés de buscarmos a Deus para que o nome dele seja santificado em nossas vidas, há pessoas que dizem: não, eu não oro a oração do Pai Nosso porque é a oração dos católicos. Eu não sei, na minha Bíblia está escrito aqui. Jesus ensinou essa oração aqui. E o próprio contexto nos mostra na palavra de Jesus que não é uma oração para ser repetida e repetida e repetida, sem discernimento. De uma forma vazia. É os incrédulos que fazem isso. A nossa postura diante de Deus, quando vamos orar, é: Senhor, eu estou aqui para saber o que o Senhor quer. E pode me botar no meio da tua bagunça porque eu vou. Essa tem que ser a nossa oração. Em primeiro lugar, essa deve ser a nossa postura. Devemos orar por um nome santificado. Que o nome de Deus seja reconhecido pelas pessoas como santo. Não brinca com meu Deus. Não brinca com o nosso Deus. Não brinca com o nosso Pai. Não brinca com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Não brinca com aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Não brinca com aquele que está interessado em nosso coração e nos chama para uma relação em secreto, de intimidade, para atender os desejos, ou melhor, as necessidades do nosso coração. Não brinca com isso. Porque Ele é santo. Então, simbolicamente falando, diante de Deus, nós tiramos as sandálias dos nossos pés. Pois a terra que pisamos é santa. Nós estamos diante de Deus em todo o tempo. Ele é o Deus que nos vê. E isso deve provocar em nós uma resposta. E aqui entendemos que uma dessas respostas é: Senhor, que através da minha vida o teu nome seja santificado. Em segundo lugar, venha o teu reino. Jesus nos ensina a orarmos por um reinado presente. Você consegue perceber o anseio que deve haver em nós quando oramos isso? Venha o teu reino, Senhor. Quais são as implicações disso? Qual é a forma que deveríamos orar essas palavras? Será que é como quem... será que deveríamos recitar essa oração como quem recita a formação de um time de futebol? Ou como quem canta uma música qualquer? Será que não deveríamos prestar atenção e levar o nosso coração cativo à presença de Deus para aprendermos a orar da forma como Ele deseja? Pois bem, Jesus ensina que devemos desejar o reino. Venha o teu reino, Senhor. Nós cantamos muitas vezes sobre isso. O reino, esse reino não é um território. Não é Jesus descer então e acabar com o lado político que eu não gosto. Faz favor, deveríamos amadurecer e entender que o reino é muito mais do que isso. É muito mais do que uma posição política, é muito mais do que alguma ideologia, é muito mais do que uma postura
conservadora, simplesmente externa. É muito mais do que isso. O reino de Deus é um reinado, é um governo. Venha o teu reino, Senhor. Nós estamos dizendo que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor governe sobre nós. É claro que quando falamos sobre o reino de Deus, nós precisamos ter em mente algo. Existe uma dualidade quando falamos sobre o reino, pois ele já e ainda não. O reino já veio, ele já está aqui, entre nós e em nós, mas ainda não. Ainda não plenamente. Ainda não completamente. Jesus, na sua primeira vinda, ele inaugurou o reino presente aqui entre nós. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Sendo assim, vivemos esse reino presente quando nos arrependemos verdadeiramente de nossos pecados. Não é ficar tristinho. Não é choramingar. Não é sentir remorso simplesmente. Precisamos constantemente nos lembrar sobre os dois tipos de tristeza que a Bíblia fala. Ela fala sobre a tristeza segundo o mundo e sobre a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela traz remorso. Você fez uma coisa errada e você fica chateado, você fica tristinho, você chora, você come um chocolate. Dependendo do seu humor, suas manias. Você sai pescar, você sai jogar bola, você enche a cara, sei lá o que tu faz. Ou você vem para a igreja, tristinho, cheio de remorso. Mas depois, na primeira oportunidade, você vai fazer de novo. A mesma coisa. Essa é a tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus, ela traz arrependimento. Arrependimento verdadeiro, ela traz mudança. É uma meia volta. Não é sobre perfeição, mas é agora sobre uma luta com todo o meu ser para não permanecer no caminho que eu estava antes. Para não continuar pecando contra Deus. Para não continuar esvaziando a cruz de Cristo de significado. Como se aquilo que Jesus fez por mim não significasse nada. O arrependimento olha para Cristo e diz: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti. É o salmista Davi, no Salmo 51. Contra ti somente eu pequei. Vivemos esse reino presente quando cremos na mensagem transformadora do Evangelho. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu decido verdadeiramente não repetir aquilo que fiz. Mas você provavelmente já viveu o suficiente para entender que por mais genuína, franca, que tenha sido a sua decisão de não voltar a fazer o seu erro, você acaba voltando para ele. Porque o arrependimento, sem o evangelho transformador de Cristo, é nada. É só peso de consciência. O que Jesus traz, as boas novas do evangelho, é esse alívio. Lembra de Mateus capítulo 11, versículo 28? Onde ele diz: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o chamado do Evangelho. Nos submetermos ao jugo, ou aqui na nossa região, como a gente conhece melhor, a canga de autoridade de Deus, de autoridade de Jesus. Onde nós aprendemos com Ele, onde nós trilhamos agora o caminho ao lado dEle, para aprender dEle. Você tem vivido esse reino presente em sua vida? Você realmente se arrependeu dos seus pecados? Ou você é alguém que ainda vive os seus dias apenas com peso na consciência? Com culpa? Pois é só em Cristo que a culpa pode ser removida.
corra para Ele. Corra para Ele. Eu estou um pouquinho desconfortável aqui, porque tem um pilar bem na frente, eu não estou conseguindo enxergar um homem bonito que está ali, o Robson. Vai vir um pouquinho mais para o lado agora, Robson. Vou desenxergar. Nem sabia que tu tinha vindo, cara. Que assim eu consigo caminhar para os dois lados. Agora que eu já abri o parênteses, né, eu estou numa agonia que eu não consigo ir para lá, ó, por causa da caixa. Você tem vivido, você tem experimentado esse reinado presente de Jesus em sua vida? Pois é por meio da fé em Cristo que nós experimentamos essa realidade em nossas vidas. Por outro lado, Jesus virá com o seu reinado pleno. Nós vivemos hoje com a esperança sobre aquele dia. Aquele dia. Apocalipse 2:14, Apocalipse 21, 4, diz que naquele dia Ele enxugará dos seus olhos, aqueles que creem, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Cristo virá com seu reino pleno. Mas só viverá e desfrutará da presença, da alegria, do banquete que o Senhor tem preparado na eternidade, aqueles que vivem esse reinado de forma presente. Portanto, creia em Jesus. Corra para Jesus. Se lance nos braços de Jesus. Contemple o Cristo crucificado, morto, sepultado, porém ressurreto, vivo, reinando sobre todas as coisas. E aqueles que creem em Cristo hoje já provam desse reinado. E em seus corações arde uma santa expectativa. Em breve, aquele que há de vir, virá. E como ele nos encontrará? Aqui, o aguardando. Maranata, ora, vem, Senhor. O teu povo te espera. Nós ansiamos por esse dia. O dia em que as nossas lágrimas serão definitivamente enxugadas. Onde as doenças serão definitivamente curadas. Onde a morte será definitivamente vencida. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus, ele ora e ele diz, venha ao teu reino, Senhor. Eu quero hoje e eu anseio por aquilo que virá. O reino, portanto, já começou em Cristo, mas ainda aguardamos a sua plenitude. Ao orarmos isso que Jesus está ensinando, nós estamos dizendo, Senhor, reina no meu coração e reina também no mundo. Venha o teu reino, Senhor. Estabelece o teu domínio, o teu governo. Não simplesmente geográfico, ideológico, não, mas no coração das pessoas. Por meio do Evangelho, por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a oração que devemos fazer. E com amor, e com paixão. Não como quem está vendendo ovo na rua. Atenção, está passando o carro do ovo. O cara fala para dentro. E assim a gente chega diante de Deus às vezes. A gente é apaixonado por tantas outras coisas. Nós vivemos freneticamente por outras coisas. Por eventos, por viagens, por férias, até mesmo pelo trabalho. Pelo time do coração. Somos apaixonados. Mas quando chegamos diante de Deus, Senhor, Tu conheces meu coração. Me dá uma boa noite de sono. Será que é só isso, gente? É por isso que Jesus nos ensina a orar. Porque devemos orar por essas coisas. É por isso que o nosso coração deve arder. Nós precisamos ter em mente que Jesus está ensinando, vá ao seu quarto, em secreto, que o seu pai, que já sabe o que você precisa, está lá te esperando.
E aí Jesus começa a ensinar a gente a orar. Ou seja, é sobre isso que o Pai quer conversar com a gente. É sobre isso que o Pai quer tratar no nosso coração. É estas coisas que o Pai nosso que está nos céus deseja nos dar. Que por meio de nós o nome dele seja santificado. E que o reino dele se estabeleça em nossas vidas. Que tal sairmos daqui e começarmos a orar isso? Com paixão, com verdade. Bom, só pode orar, venha o teu reino, quem está disposto a orar, que se vá o meu reino. Caso contrário, é uma disputa. Não tem como eu afirmar que Deus reina sobre a minha vida enquanto eu continuo sendo dono de mim. Pois bem, a pergunta que eu lhe faço é, ou melhor, a pergunta que você deve fazer a si próprio é, na minha vida, esse reino é presente e está avançando através de mim? Porque quando oramos que venha o teu reino, precisamos considerar isso, já e ainda não. Que venha o teu reino hoje, mas que esse reino avance e avance até o dia em que se tornará pleno. E eu quero ser parte disso. Eu quero orar a respeito disso. Eu preciso orar mais por isso. Eu preciso me envolver mais com isso. Eu quero que a minha vida seja cada vez mais dedicada ao reino de Deus. Eu não estou satisfeito com o que eu já vivi até agora. Eu ainda não vi todas as pessoas que eu amo convertidas ao Evangelho. Deus nunca me prometeu isso. Mas eu vou continuar orando. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Se o Senhor quer usar a minha vida, eu estou aqui. Venha o teu reino, Senhor. É sobre isso que o Pai deseja conversar com a gente. O terceiro pedido que Jesus nos ensina a fazer é sobre uma vontade feita. Versículo 10, então diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus claramente aqui está ensinando que devemos abandonar a nossa vontade. E isso parece muito um jargão. Isso já caiu na boca do povo crente. E a gente fala isso sem pensar, sem discernir muitas vezes o que significa isso. A gente perdeu do nosso imaginário, da nossa convicção, o texto de Gálatas, capítulo 2:20, quando Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Isso não é simplesmente poético, ainda que seja lindo, mas o próprio apóstolo Paulo dá a aplicação disso. Ele diz assim, a vida que agora eu vivo na carne, a vida real, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou, que morreu em meu lugar. Será mesmo que a nossa vida é uma vida crucificada? Pois Jesus nos ensina a orar por isso. Você está aí pensando, eu não sei orar, e o Espírito Santo vem e nos ensina. E o Espírito Santo vem e nos lembra. E nos lembra o quê? Tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E está aqui o que ele nos ensinou sobre oração. É sobre esses princípios que devemos orar e chegar diante de Deus. Abandonar a nossa vontade não tem a ver necessariamente com preferências pessoais. Sabe, não é, eu sou colorado, graças a Deus, vou abandonar minha vontade e agora vou ser gremista. Lembra do que eu falei sobre paixão? É o momento que vocês mais manifestaram paixão no momento aqui.
Agora tem uns assim, ó, não, eu estava só brincando, tô sério, pastor. Tô. Sabe, irmãos, não é sobre abandonar preferências pessoais, simplesmente. Detalhes. Não é sobre isso. É sobre o trono do nosso coração. Abandonar as nossas vontades é sobre o trono do nosso coração. Quem manda? Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas diante de umas situações claramente difíceis, verdadeiramente complicadas. Família, finanças, saúde. E as pessoas muitas vezes olham para algumas situações e dizem assim, eu não sei o que eu faço, ou eu vou fazer tal coisa. Vou usar um exemplo real, que não é nem aqui do nosso meio, mas obviamente também não vou citar os nomes. Mas teve alguém com quem eu estava conversando e estava aconselhando, que disse assim, eu aconselhei essa pessoa a tomar uma decisão, os passos, e se perguntar qual é a vontade de Deus para aquela situação. A pessoa me respondeu, eu sei que Deus não quer que eu sofra. E em nome disso, abre-se uma brecha, um leque, para fazer qualquer coisa. Porque Deus não quer que eu sofra. Eu aconselhei ela, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus, que é a vontade revelada de Deus, diz sobre isso? Porque é ali que nós precisamos buscar. Nós não podemos manter o nosso eu sentado no trono do nosso coração, decidindo o que vamos fazer ou não vamos fazer. E essa é uma batalha verdadeiramente difícil em nosso coração. Talvez este seja o pedido mais difícil, pois aqui morre o nosso controle. Que seja feita a tua vontade. Quem aqui já fez essa oração? Deus, que seja feita a tua vontade. Levanta a mão. Você está muito ferrado. Abençoado, desculpa. O problema é que às vezes Deus parece demorar um pouco. Parece, né? Na nossa perspectiva, parece que ele demora para responder esse tipo de oração. Mas todo coração que chega verdadeiramente diante de Deus, dizendo, Deus, eu quero que a tua vontade seja feita. Ah, meu irmão, Deus diz sim para essa oração. Tem muitas coisas, com muitas pessoas já aconteceu isso, aqui do nosso meio mesmo, com quem eu converso, e às vezes acontecem algumas situações. E aí a pessoa, às vezes, né, naquela choração, que não é nem oração, nem choro só, né, é uma choração, a pessoa está ali agonizando, murmurando, muitas vezes, dizendo, por que Deus fez isso comigo? Mas tu não pediu? Para que ele fizesse a vontade dele? Eu pedi. Tá, então qual que é o problema? Qual que é o drama? Qual é o problema, irmãos? O problema é que pedimos que a vontade de Deus seja feita, mas no trono do nosso coração ainda está o bonitão sentado lá. Estou eu reinando. Eu digo, Deus, faça a tua vontade, mas até aqui. E aí quando Deus ultrapassa, quando Deus nos fere, nós nos revoltamos. E aí questionamos a Deus, Deus, por quê? Ou Deus, para quê? Que seja feita a vontade dele e não a nossa. Perceba, a Escritura nos fala sobre isso, que as estrelas ouvem os chamados de Deus. O sol brilha refletindo a glória de Deus. O universo, que não pode ser medido, obedece àquele que é infinito de verdade. Toda a criação responde a Ele. No céu, a vontade de Deus é feita prontamente, sem questionamento. Por que na nossa vez tinha que ser diferente? Por que na nossa vez a gente sempre adota o discurso de Deus me entende? Claro que Ele entende.
não quer dizer que era prova. Não quer dizer que está tudo bem. Essa é uma oração perigosa, que só aqueles que por meio do Espírito reconhecem Deus como Pai nosso, que estás nos céus, são capazes de fazer. Que venha a tua vontade. Que seja feita a tua vontade e não a minha. A nossa oração é para que isso aconteça também na terra, não só no céu. Começando em nós, os filhos de Deus. Talvez você deveria orar um pouco mais sobre isso. Talvez você deveria pedir um pouco mais sobre isso. Eu não quero parecer aqui triunfalista. Eu não quero parecer aqui alguém que prega acerca de prosperidade. Eu acho que eu não levo nem jeito para isso. Mas eu quero dizer para você que às vezes a vida está tão bagunçada porque tem coisas que simplesmente você ainda não soltou. Você está dizendo, Deus, eu me entrego tudo. E pega pelo rabo de novo. Tem coisas que a gente se agarra, que a gente quer resolver do nosso jeito. E precisamos chegar sem hipocrisia diante de Deus e dizer, é verdade. Eu ainda luto para fazer a minha vontade. Inclusive nas coisas de Deus. Eu quero que as coisas de Deus, que o reino de Deus, que a igreja de Deus aconteçam do meu jeito. Senão eu vou embora. Bom, Deus te abençoe. Vá em paz. Se esse é o caso. Se tem que ser do teu jeito. Se tem que ser do meu jeito. Que Deus nos tire. Que Deus livre a Igreja Batista Novas Missões de crentes que querem ser atendidos nos seus desejos consumistas. Que Deus nos livre disso. Que a vontade dele seja feita. Compaixão agora então. Amém? Amém. Quando entendemos o que Deus quer para nós, aí então somos capazes de obedecê-lo de coração e não de forma religiosa. Já parou para pensar que tem muita coisa que você faz na sua vida com Deus, na sua caminhada litúrgica, religiosa, que você faz só porque você aprendeu assim? Por que no final da oração a gente tem que dizer em nome de Jesus? Você sabe? O que significa amém? Você sabe? Por que Jesus precisou encarnar? Você sabe? Por que nós celebramos o Natal? Você sabe? Verdadeiramente, por meio da Escritura, você sabe? Ou é só uma cultura religiosa que você recebeu? Quando entendermos de fato o que Deus quer para nós, nós conseguiremos obedecê-lo de coração. E aí as nossas festas, as nossas celebrações, serão festas e celebrações. Louvor, glória, honra ao Senhor. Orar isso, portanto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar isso é uma entrega. Pai, a tua vontade é melhor que a minha, mesmo quando não entendo. Você tem coragem de orar isso e se submeter a isso? Mesmo que isso signifique o teu aparente fracasso? Porque nós nos damos bem com Deus quando estamos bem-sucedidos nos nossos planos. Mas às vezes a vontade de Deus, para que sejamos tudo aquilo que Ele deseja, envolve primeiro nos levar ao fracasso de tudo aquilo que queremos. De fato, sermos esvaziados de nós mesmos para sermos cheios daquilo que Ele tem para nós. A questão não é se Deus tem poder para resolver as nossas questões, os nossos problemas, mas se essa é a vontade dEle para a nossa vida. Chegar diante de Deus e dizer, seja feita a tua vontade, não é dizer, eu sei que tu tem poder para resolver isso para mim. Não.
que Deus tem poder, isso não está em xeque. Eu entro no quarto não para saber que Deus é poderoso, porque eu tenho provas infindáveis disso. Eu entro no quarto em secreto para saber qual é a vontade dele para a minha vida. Qual é a direção dele para a minha vida. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar menos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou eu não oro a Deus a respeito do meu trabalho, porque Deus não se mete nessas coisas. O que eu devo fazer pelo meu casamento? Nada, já fiz tudo, é só o outro. Qual é a vontade de Deus? Diante disso, a pergunta que você deve fazer a si próprio é: qual vontade tem prevalecido sobre a minha vida? Deus ou eu? Na hora do vamos ver, quem manda? É você ou é Deus? Na hora que claramente Deus diz a você, por meio da palavra, por meio do testemunho do Espírito Santo, e ainda acontece aquela coisa maluca, que é Deus usar a vida de um irmão que não sabe nada do que está acontecendo, e vem e fala justamente sobre aquilo. Aí você diz assim: não, mas eu vou fazer do meu jeito. Na hora do vamos ver, quem manda? Quem ora assim são aqueles que reconhecem Deus como o Pai Nosso que estás nos céus. E só por isso eles podem orar: santificado seja o teu nome, através da minha vida. Venha o teu reino sobre nós e avance esse reino através de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Que fique evidente, Senhor, que nós somos o teu povo e que obedecemos aquilo que o Senhor deseja. Amém? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, antes de qualquer coisa, Jesus nos ensina a orar tendo Deus no centro. Então toma cuidado. Quando você chegar diante de Deus, toma cuidado. Você não é a pessoa mais importante da conversa. Aquilo ali não é sobre você. É sobre Deus. Primeiro, reconhecemos quem Ele é e quem somos. Ele é o Pai Nosso que está no céu. Somos seus filhos. Somos amados, fomos adotados pelo sangue de Cristo. Temos direito, portanto, não de exigir coisa que Deus nunca prometeu, mas de fato sim de tomar posse das promessas dele sobre a nossa vida. De amor, de cuidado, de fidelidade, de justiça, de graça, de misericórdia. Ou tudo isso não é suficiente, você ainda quer mais? A gente quer mesmo é carro, é dinheiro, é casa, é emprego, a gente quer essas coisas. Devemos saber quem somos diante de Deus. Quando chegamos diante de Deus com nossos pedidos, precisamos ter a consciência do que realmente importa. Quando aprendermos a orar como Jesus, quando aprendermos a orar como Jesus nos ensinou, começaremos a experimentar a nossa vida se alinhando com o céu. Aquilo que acontece na nossa vida sendo um reflexo da vontade do nosso Pai. Esse deve ser o nosso desejo. Precisamos aprender a orar como Jesus nos ensinou, a pedir pela vontade dele na nossa vida. Custe o que custar. Que a vontade de Deus seja feita. Antes de despejar sua lista de desejos, lembre-se de orar pelo nome, pelo reino e pela vontade de Deus. A oração nas nossas vidas deve deixar de ser uma tentativa de autopromoção ou autopreservação e se tornar uma participação ativa no que Deus está fazendo.
Devemos orar para que Deus use as nossas vidas, para que Deus nos use nos assuntos que Ele deseja conversar com esse mundo. Portanto, amado irmão, amada irmã, ore de verdade o Pai Nosso. Não repita, não recite, não reduza isso a uma reza, um jogo de palavras, algum tipo de simpatia. Não. Ore de verdade o Pai Nosso. Porque orar de verdade o Pai Nosso vai mudar não apenas a nossa oração, mas vai mudar também a nossa vida para sempre, por toda a eternidade. Até o dia que finalmente estaremos lá, diante do Pai Nosso, que estás nos céus. Amém? Feche seus olhos, por favor, eu quero orar por você. Pai, obrigado porque por meio de Cristo nós fomos adotados por Ti. O Senhor nos resgatou da nossa maneira vazia, fútil de viver. E o Senhor revelou ao nosso coração que temos a Ti. Não estamos mais sozinhos. Temos a Ti e temos os nossos irmãos, a família de Cristo. Tu é o Pai Nosso, que reina soberanamente, que está muito acima de nós. Está nos céus, porque é poderoso, grandioso, soberano. Mas está aqui também, bem perto, no quarto em secreto, nos aguardando para conversar conosco, para desenvolver relacionamento conosco. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, respeitado, honrado, adorado seja o teu nome. Que quando as pessoas olharem para nós, para os teus filhos, para o teu povo, elas saibam que não há outro sequer parecido com o Pai Nosso que estás nos céus. Venha o teu reino aqui, hoje. Espírito Santo, eu clamo, gera vida nos corações que ainda não te conhecem. Estabelece reinado nos corações que ainda não te reconhecem. Opera um verdadeiro arrependimento no coração daqueles que estão entregues a seus pecados. Venha o teu reino, Senhor. Traga fé no sacrifício de Cristo. Traga confiança na obra de Jesus. Nos livra, nos liberta de viver buscando salvação ou preservação com as nossas próprias mãos e com os nossos próprios métodos. Venha o teu reino, Senhor. O teu domínio, o teu governo. E que através de nós, através do teu povo, através daqueles que creem em Ti, que o teu reino avance, Senhor. Avance através de nós. Em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, no Brasil e até os confins da terra, que o teu reino avance, venha o teu reino sobre nós. Até o dia em que finalmente estaremos contigo, no reino pleno, na eternidade. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Me tira do trono do meu coração, Senhor.
Tira cada um aqui do trono do seu coração. Porque isso não nos trouxe jamais nenhum bem. Só nos afundamos e nos afundamos cada vez mais. Destruímos a nossa vida na tentativa de salvá-la. Por favor, ó Deus, que Teu Espírito Santo grave em nossos corações que salvar a vida é gastá-la por amor ao Teu nome. Que morra a nossa vontade e que seja feita a Tua. Nós clamamos em nome de Jesus. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra, a olhar para o Teu ensino de oração e sermos verdadeiramente transformados na nossa vida contigo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor aceite, que o Senhor receba os corações que nesse momento estão orando ao Senhor e buscando reconhecê-lo como Pai. Que haja salvação, que haja nova vida, que haja uma nova história. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus.